E vamos para a nossa aula de hoje. Hoje eu trouxe uma aula para vocês da pintura base de uma caixa. Como pintar uma caixa de MDF perfeitamente e rápido. A aula passada nós fizemos a apresentação de 3 bases para você começar ou dar início à sua pintura do MDF. Eu ensinei, veja aí, eu vou deixar em cima o link para a aula, para que você possa aprender a pintar uma caixa de MDF com qualidade. Eu separei a aula em 3 vídeos para que você aprenda do início ao final. Hoje nós estamos na aula 2, como pintar a caixa de MDF com o PVA. Aproveitando, vou trazer uma dica para vocês. A aula passada eu ensinei como passar o branco e lixar. E se eu vou pintar mais caixas com branco, eu não lavo o meu rolinho. Eu coloco ele nesse saquinho de zip e ele fica fechadinho e úmido para eu aproveitar e pintar a minha próxima caixa. Você pode deixar ele assim no saquinho até 3 dias. Então, se você tiver que parar de pintar, né, por algum motivo, você guarda aí o seu rolinho num plastiquinho bem fechado. Certifique-se de que ele não tenha nenhum furo, que você vai ter o rolinho perfeitinho para você pintar e não vai desperdiçar a tinta que já tá nele. E aqui para essa caixa, eu vou ensinar um lado, eu vou ensinar com rolinho e depois eu vou pegar o pincel. Então, eu venho aqui, ela já tá lixadinha, ela já tá pronta para eu iniciar a minha pintura. Eu vou umedecer o meu rolinho até ter certeza de que ele está com tinta em todos os lados, tá? Então, eu venho aqui e vou pintar de um lado só. Vou passar o meu rolinho para uma direção. Então, se eu pintar ele de pé, eu pinto tudo de pé. Se eu pintar de pé, na vertical, eu fico tudo na vertical. E se eu tiver na horizontal, aqui, eu faço toda a minha pintura na horizontal. Então, como que eu pinto? Ou qual a sequência de pintura? Eu vou fazer 3 lados e depois eu vou secar. Então, eu vou pintar aqui, eu consigo virar. Como eu sempre falo para as minhas alunas, sem tinta não se pinta. Então, se você tiver com o seu rolinho seco, ele não vai dar uma cobertura adequada. Então, se você perceber que o seu rolinho tá falhando, você volta na tinta e coloca uma tinta bem generosa, tá? Então, eu venho, ó, eu pintei um lado, o segundo lado, e agora eu vou pro fundo, ó. Vamos seguir aqui na horizontal. É que essas bordinhas, às vezes, ela não consegue alcançar, né, com o rolinho. Mas, enquanto eu pinto, eu procuro tirar a marca do rolinho. Aqui vocês podem ver que fica uma marca do rolinho. Como eu tiro a marca desse rolinho? Eu levanto o rolinho mais em pé, assim, ó, e passo ele com a mão bem leve. Então, ele vai tirar a marca que o rolinho deixou. Feito isso, eu fiz um lado, o segundo e o terceiro. Depois disso daqui, eu vou agora secar os 3 lados.
Então, eu sequei os 3 lados, então eu posso segurar agora, né? Poder movimentar a minha caixa para poder fazer os outros 2 lados. Carrego novamente o meu rolinho de tinta. Aqui eu estou usando o azul black, o PVA azul black. É um azul marinho muito lindo. E continuo aqui com a primeira demão dessa tinta. Então, eu percebo que ele já está de uma forma bem harmônica, né? E agora eu vou secar. Como eu quero uma cor sólida, eu vou passar a segunda demão de tinta em todos os lados, nos 5 lados. Mas olha que legal, não sei se dá para vocês verem aí. Ela já ficou até com uma pintura de efeito, ó. Por quê? Porque minha caixa tá pintada de branco embaixo, né? Então, ela deu até um efeito. Se você gostou assim, você pode parar aqui nessa primeira demão e deixar a caixa com essa textura. Mas no meu caso, eu vou querer uma cor sólida. Então, eu vou passar a segunda demão. Agora, ó, eu fiz as bordinhas para dar o acabamento na parte de cima da tampa. Vou secar. Então, eu volto aqui agora e vou passar a segunda demão para completar a minha pintura. Eu percebi que ela já está, que ela cobriu, então eu posso ir para o outro lado. Utilizando a mesma sequência, pinto duas laterais e o fundo, antes de secar. E para você que está acompanhando aí as nossas aulas das técnicas base para a pintura do MDF, o próximo vídeo nós estaremos decorando esta caixa. Fique atenta aí aos vídeos do canal, que nós teremos a sequência dessa aula. Como eu falei no início do vídeo, nós estamos com 3 aulas, eu vou deixar o link aí em cima para que você possa acompanhar. Se você está assistindo a segunda aula e não viu a primeira ainda, eu vou te convidar a assistir a primeira aula, onde eu ensino o início, ou seja, como você preparar a sua peça para a pintura e técnica de decopagem. Então, eu fiz os 3 lados e vou secar novamente.
E agora, então, eu vou na sequência, os dois últimos lados. Opa! Então, aqui eu dei a segunda demão, e aí eu vou observar se ela já fez toda a cobertura que eu queria para deixar minha cor sólida, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse lado ficou bem fechadinho. Esse lado aqui, eu passei um pouquinho com a mão um pouquinho mais pesada, então eu tirei um pouco mais da tinta e ela ficou um pouco mais transparente, ó. Então, eu venho com a minha terceira demão. Você vai observar aí, porque eu não sei a tinta que você está utilizando, né? Observa, se ela tiver algum pontinho ainda aparecendo a camada anterior, então passa novamente, né? Até ficar com uma qualidade na superfície pintada. Vejam, agora eu tenho a minha cobertura todinha fechada. Eu consegui fechar a minha pintura, ainda ela tá um pouquinho úmida. É onde tem umidade ainda de tinta, a gente vê um brilho. Onde está seco, já ficou fosco a minha pintura. Aqui, dessa forma, eu faço a cobertura de todos os lados e ela vai ter uma qualidade de pintura com rolinho. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a pintura com o pincel. Eu vou pintar a tampa dessa caixa com o pincel. Com um pincel de cerdas macias, você vai... primeiro, você vai hidratar o seu pincel na água. Então, você molha ele um pouquinho lá na água, água limpinha, enxuga. Então, hidrata o seu pincel antes de começar a pintar. Você vai carregar, então, o seu pincel. Eu gosto de começar a pintar pela lateral. Então, eu vou puxando de um lado até o outro, ó. Posso virar aqui para fazer as bordinhas, que são arredondadas. Mas, para finalizar minha pintura, eu vou de um extremo ao outro, de uma ponta até a outra. Carrego novamente. Posso começar pela pontinha, ó. E depois eu vou pintar, indo e voltando, de um lado até o outro. A última pincelada, ela vai de uma ponta a outra.
Então, eu pintei aqui os 4 lados, agora eu vou secar. Então, eu venho aqui e vou para a segunda demão. O meu pincel sempre vai e volta. Procura passar com a mão leve, alisando a sua pintura para que ela fique bem lisinha e sempre começando de um lado até o outro, para que a sua pintura fique bem retinha. E aqui vai uma dica para você que quer uma cobertura bem lisinha, para ficar sem marca de pincel. Então, você pode pintar com pincel. Olha, eu não gosto de pintar com rolinho, gosto de pintar com o pincel mesmo, de sentir, né, que eu estou, assim, trabalhando com as minhas mãos. Não sei, né, cada um pensa de uma forma. Então, você pode, ó, passar o pincel e para tirar o risquinho do pincel, você pode vir com o auxílio do rolinho, ó, só tirar o excesso da tinta que o pincel deixou e você consegue uma cobertura bem lisinha. Vai ficar bem lisinho, tira os excessos do cantinho. E agora nós vamos secar. Então, aqui, ó, já tá tudo sequinho, a minha lateral, eu vou pintar aqui. A forma de pintar é a mesma. Você vai pintar de um lado para o outro. Como a superfície é maior, você vai acabar esticando um pouco mais a tinta, tá vendo? Ele vai ficando mais claro do que ficou na lateral. Opa, deixa eu segurar aqui. Com o pincel, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para esparramar a tinta. O que que eu faço? Sempre faço com o auxílio, ó, ajudo com o auxílio do rolinho, ó. Embora eu ache que o rolinho ainda é muito prático, é mais prático para a base, sabe? Quando eu vou pintar de uma cor sólida. Quando eu vou fazer uma técnica, tudo é cores mais claras para pintar, o pincel ele se comporta melhor. Eu escolhi uma cor escura porque é mais fácil para ver no vídeo, né? A cobertura. Eu até ia fazer a pintura clarinha aqui porque eu estou com a caixa branca. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que eu falei que eu pinto escuro com o gel, né? Envelhecedor. Mas eu fiz assim para vocês enxergarem a pintura. Mas quando eu pinto escuro, realmente eu uso o gel envelhecedor na base. Então, eu venho, ó, e o meu rolinho consegue esticar minha tinta e deixar ela de forma mais homogênea. E eu volto aqui e vou passar a segunda demão. É importante você cobrir de fora a fora com o seu pincel. Você vai sempre de um lado até chegar no outro.
Então, vamos aqui até chegar de um lado no outro. Observando se eu não deixei excesso na minha borda. Se eu deixei excesso, ó, eu tenho que tirar, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, vou ajustando a minha tinta e puxo até o final do outro lado da caixa. E para dar o acabamento e tirar o excesso da minha tinta, eu venho levemente, eu passo o rolinho com a mão bem leve e tiro o excesso de tinta que ficou do pincel. E agora eu vou secar novamente. E aqui, então, eu finalizei a minha secagem. Vou fazer a pintura da borda da caixa pro lado de dentro, ó. Sempre observando se não está faltando nenhum pedacinho, se não sou, né? Não ficou branquinho ainda o lugar onde eu passei a primeira demão. Se precisa, eu passo a segunda. Como a borda aqui sempre é uma madeira mais rústica, ela tem um pouco mais de dificuldade de entrar a tinta. Então, é sempre importante você conferir a pintura. Aqui está a nossa pintura de base. Aqui é um vídeo rápido para que você possa visualizar como faz uma pintura de base em uma caixa de MDF. É claro que aí na sua casa você vai fazer com mais calma e vai observar todos os lados se ele precisa de uma terceira demão, depende da tinta que você utiliza. E finalizado ali a sua pintura, você não sabe se você vai precisar ou não ainda do seu rolinho. O pincel você coloca lá na aguinha já para tirar e limpar a tinta, e o seu rolinho, como eu dei a dica no começo do vídeo, você guarda aí, ó, no seu saquinho de zip, e ele estará pronto a hora que você precisar dele, nessa cor aqui do azul black. Lembrando que eu posso deixar o meu rolinho bem fechadinho dentro de um saquinho desse, de 3 a 4 dias, não mais que isso, tá bom, queridos? Porque vai começar a estragar a tinta que tá aqui, né? Então, acho que 3, 4 dias é suficiente para você voltar a pintar a sua peça, se você parou na metade dela, né? E aí, estamos aqui ao final da nossa aula. E eu espero vocês na próxima aula, que nós vamos decorar essa caixa. Nós vamos fazer uma decopagem e vamos trabalhar na lateral uma técnica de pintura para que você possa finalizar essa caixa, você que está aí fazendo comigo, está acompanhando a aula do canal. Até a próxima aula. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Hoje estamos na segunda aula, onde eu ensinei a pintar o MDF com qualidade. Se você não está acompanhando os nossos vídeos, eu estou em uma sequência ensinando a pintura do MDF do começo ao fim, ou do início ao final, de uma pintura com qualidade. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ficar por dentro das novidades. Nós estaremos passando nos próximos dias uma técnica para a pintura dessa caixa e também a decoração da tampa. Então, eu te espero
na próxima aula para conferir comigo a pintura deste MDF. Eu vou fazer uma técnica, eu vou aplicar uma técnica super simples, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. E depois nós teremos uma aula decorando a tampa. Eu dividi esses vídeos para que fique um vídeo mais curto e você possa acompanhar semanalmente aí as nossas aulas e poder também fazer junto comigo. Então, se você não conferiu como dar base na caixa, por que eu utilizo 3 tipos de base na minha pintura, você pode procurar aqui no canal o vídeo e você vai encontrar lá a base para a pintura. O vídeo onde eu ensino você a dar base, lixar e fazer toda a parte de preparação da sua peça para a pintura. E nesta aula de hoje, nós passamos aí com você essa pintura sólida, né? Que a gente chama que é uma pintura sem técnica nenhuma, uma pintura pura e simples. Eu te agradeço por estar comigo até aqui e até a próxima aula.